Eu gostaria muito de ver o Vasco na final, porque eu adoro o Vasco da Gama. Não é nada contra os outros, mas o time do Vasco é inqualificável. Eu tô ligado que você gosta, Capilanes, tô ligado. Mas sabe a resenha, família vascaína? Esse tipo de comentário, claro que incomoda bastante, né? Tem torcedores do Vasco que, não suportam ouvir, mas a grande maioria entende que esse comentário, ele não tem que incomodar você ou eu. Agora, nesse momento, nesse ano, são jogadores do Vasco. Gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos entregar alguma coisa para a torcida. Não é possível, Felipe Coutinho. Olha só, olha o que você tá ouvindo do Capilanes. A gente vai resenhar sobre isso, família vascaína. Além disso, falar sobre Brian Rodrigues, o empresário do jogador, confirmou, né, que o Vasco está negociando esse atleta, inclusive pode envolver o Sforza na negociação. Vamos resenhar também sobre isso. Quero falar também desse aqui, ó. Deixa eu botar na edição do meu lado. Tu joga, hein? Ô, meu 10, tu joga bola, hein? Tu sabe o que tu tá fazendo dentro de campo, hein? Bom de bola, família vascaína. Que é isso? Demorei pra gravar aqui o vídeo pra aparecer, por isso tava assistindo o nosso Vascão na copinha. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Deixa eu te pedir, aquela moral é o Caluca aqui, ó, Queimados Baixada Fluminense tá fervendo, eu tô nem pensando direito aqui. Mas se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar um pouco, né, dessa classificação do Vasco para as quartas de final da Copinha. Ô Vasco, hein? Ó, o coração como é que fica, né, família? Bem no jogo, né? Sofre o gol ali. Logo no início, eu não acompanhei. Não estava acompanhando. Eu peguei o jogo, já tinha 7 minutos. Então eu não vi o gol que o Vasco sofreu ali, o primeiro. Então vi a virada e acompanhei até o final do jogo. Mas ali no segundo tempo, né, um jogo bem tranquilo. O Vasco consegue fazer um terceiro gol. Um golaço, por sinal, do Zuccarello. E aí, sei lá, cara, entrega, começa a dormir dentro do jogo, os caras empatam, sabe? Ainda bem que o Vasco, né, conquistou aí a vitória, marcou mais 2 gols e tá classificado para a próxima fase da Copinha. Mas assim, o que vale a gente destacar é alguns atletas que o Vasco tem, né? Cara, e não dá pra não falar, primeiramente, do nosso camisa 10, né? Zuccarello, eu sempre falo o nome dele errado, Zuccarello, é isso, Thiagão, para de falar o nome do nosso craque aí, errado. E assim, família, eu tava vendo essa postagem aqui, vale destacar, né? O responsável por captar Lucas Zuccarello, joia do Vasco, tá aí o profissional, ó. O nome dele aqui, deixa eu ver, o responsável por captar Lucas Zuccarello é Rodrigo Dias. E olha, parabéns. Claro, família vascaína, que a gente tem que pontuar, né, o adversário, Flamengo de Guarulhos. Vamos ver como é que o Zuccarello se sai aí contra grandes adversários. A gente tem que pontuar também a questão da idade, né? Tem 18 anos, mas mostra muito recurso. Sabe o que eu vou colocar aqui mais uma característica que eu gostei de ver ele hoje? Ele não é chupa-sangue. Porque geralmente o craque do time, o camisa 10, ele é meio que chupa-sangue, né? Ah, tem que correr. Né? Eu sou bom, eu sou craque, toca a bola em mim, então eu vou resolver. Não é bem assim o futebol? Tu joga pelada aí com um amigo que é melhorzinho, tu sabe como é que é, né? Como o cara mete mala e tudo mais. E ele não. É um cara que ajuda muito defensivamente, né? Tem um lance que é um contra-ataque lá e ele tá roubando a bola lá do adversário na área do Vasco. Então é um cara que tem recurso, tem muita qualidade, conduz bem a bola e o Conrado tava comentando isso na transmissão, né? O campo hoje melhor e ele conseguiu, né, performar nesse sentido, conduzir mais a bola, driblar. Então bate bem com a perna canhota, chuta bem, muito bem com a perna direita, um golaço, pênalti bem batido. Então assim, ó, o Vasco tá com camisa 10 bom, irmão, nas mãos. Bom, espero que ele, né, mantenha esse nível aí de evolução para chegar no profissional e nos ajudar futuramente. Um outro que eu queria destacar, o Alegria, muito bem hoje também, né, muita disposição, muita vontade, ajudando taticamente. E a gente pode até pegar, né, e trocar uma ideia sobre o Bruno Lopes, né, que eu comentei com vocês no nosso vídeo de pós-jogo e hoje não tá preparado ainda para o profissional. Provavelmente, na Copinha, nesse jogo, ia voar, ia esculachar, que a gente sabe que ele é bom também, sabe que ele tem recurso. Mas, né, pra você ver que tem uma certa diferença, claro, né, do profissional para a categoria de base. Então hoje o Alegria,
Poxa, que diferença daquele jogo contra o Nova Iguaçu. Moleque, ó, tesão, ajudando, fez um golaço, muita velocidade, gostei dele também. Eu acho que, assim, tem vários jogadores pra gente destacar, mas eu vou ficar aqui com esses pra também não errar o nome da galera, né, que eu não decorei e tudo mais. Mas boa partida aí do Vasco, gostei de assistir, gostei de ver, e ainda bem que a gente conquistou aí a classificação. Seguindo aqui a nossa resenha rápida, família, eu venho trocando uma ideia com vocês sobre o meio-campo do Vasco, né? E eu acho que todo mundo concorda, é onde o Vasco tem as melhores opções nesse momento, né? Com Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, meio-campo de modo geral, que eu quero dizer, né? Payet, Matheus Carvalho, Hugo Moura. E aqui, né, recentemente num vídeo eu comentei que ali no auge, quando o Vasco começar a pegar a galera, né, mais forte, os melhores times, eu aposto no Hugo Moura. E aí vem um amigo aqui e fala, mas tu não entende nada de bola, tu tem que perguntar pro teu pai, pro teu avô. Achei muito engraçado esse comentário, por sinal. Tu não entende, o Hugo Moura não consegue terminar uma partida. E de fato, né, o Hugo Moura, ele, até porque é um cara que chega junto, né, tem que correr mais, cartão, acaba saindo ali na reta final, né, dos jogos. Isso de fato ele tá certo. Mas é um cara que o Vasco, eu posso dizer que nesse momento é o melhor, né, na questão de marcação, ser o primeiro volante, na minha visão. Claro que eu não acho errado, acho errado também, dependendo do jogo, não ter esse atleta. Por exemplo, jogando dentro de casa, em São Januário, lotado, vamos com meio campo de qualidade. Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, não tô falando que isso é um absurdo. Mas acho que quando o Carille buscar equilíbrio, vai ser com o Hugo Moura. E aí eu tava vendo essa postagem aqui do Átila, né, eu conheci ele através do Léo. Ele ficou um tempo fora aí do YouTube, mas voltou, né? Que era o Mumuzinho da Colina, né? Tá aqui, ó. Carille testou Hugo Moura no meio-campo no treino de quinta-feira. E aí ficou Hugo Moura, Jair, Paulinho e Coutinho. Justamente o que eu comentei aqui com vocês. Então, assim, eu sei que você pode até não gostar da minha opinião, mas falar que é não entender nada, falar que o Hugo Moura pode ganhar uma chance de primeiro volante, aí não é que você tá bolado com a minha opinião. É com esse rosto lindo, né? Poxa, meu amigo. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre o Brian Rodrigues, né? Acho que fez uma proposta pelo atleta de 24 milhões, mas parece, né, que o América Doméstico não aceitou, mas as negociações seguem. E aí eu gostaria de destacar aqui essa informação do canal Na Torcida Vascaínos. Tá aqui, ó. O empresário de Brian Rodrigues confirmou as tratativas. O Vasco está tentando chegar em um acordo com o América Doméstico. Os clubes estão negociando diretamente entre eles. Caso tenha um acerto, eu entro para negociar as questões do contrato. Vale a gente destacar aqui também, né, que o Brian Rodrigues está passando por uma situação bem complicada lá no México, né? E eu estava vendo essa postagem aqui na página Fanáticos por Vasco, que destacou uma informação do Lucas Pedrosa. Tá aqui, ó. O Vasco colocou um escritório de advocacia para levantar a situação, já que o interesse é antigo. O empresário do atleta alega que nem denúncia teve e que ele tem provas, conversas de celular e mais detalhes sobre a sua inocência. Tá aí, família vascaína. E aí, mais detalhes de uma possível negociação entre Vasco, Brian Rodrigues e América Doméstico, tá aqui, ó. O Vasco não descarta incluir Juan Sforza na negociação envolvendo a contratação do uruguaio Brian Rodrigues. O América Doméstico deseja receber 10 milhões de dólares pelo atacante, cerca de 60 milhões de reais. O aceite entre o staff do uruguaio e o Vasco já existe. O Vasco trabalha com a possibilidade de envolver Juan Sforza para diluir a pedida e concretizar o acordo com os mexicanos. Eu não sei, né, se o América do México vai aceitar o Sforza. A gente tem que pontuar que é um jogador até então, né, com destaque na seleção de base, né, vários jogos lá no antigo clube dele, no News On Boys, mas não conseguiu vingar aqui no Vasco, né? Teve os seus momentos, foi titular em algumas oportunidades, mas vocês sabem muito bem, né, o que eu penso sobre o Sforza. E a galera que tá chegando aqui agora, e aí, Thiago, o que você acha do Sforza? Eu acho que ele tem muita técnica, né? Toca bem a bola,
né, tem um bom lançamento. Sempre destaco aqui o golaço que ele fez contra o Corinthians, né, naquela cobrança de falta. Acho que ele tem até um posicionamento interessante, uma leitura. Mas tá, poxa, beleza, você tá destacando aí vários pontos positivos. Por que você não gosta do Sforza? Porque ele joga carregando uns 5 sacos de cimento nas costas. Eu nunca vi, cara, um jogador tão lento como o Sforza. Tão lento. E acho que esse perfil não encaixa, não combina com o atual Vasco. Futuramente, de repente, né, com os jogadores, né, que vão jogar ali do seu lado, seus companheiros, poderia até ter um encaixe, agregar, ter um certo destaque. Mas hoje, nesse Vasco, muito difícil, muito difícil. O Vasco precisa de jogadores ali no setor de meio campo com dinâmica, com uma certa velocidade. Por exemplo, hoje, eu não vejo o Sforza jogar com o Jair. Não vejo. Você tem o Jair, você tem que ter ao lado dele jogadores que tenham, né, uma certa dinâmica. Porque o Jair é muito bom tecnicamente, mas também não é tão rápido. Entende? Tem que ter esse encaixe. E o Sforza eu acho muito, mas muito lento, muito lento. Então se o Vasco conseguisse envolver ele nessa negociação, eu acho positivo, cara. Eu acho positivo. Eu falei errado. Eu acho positivo. Bem positivo, por sinal. Mas acho que não é uma negociação bem complicada. Não sei se o América do México vai aceitar. Eu esqueci de comentar com vocês no início do vídeo, mas eu fiz um corte aqui do Josa, né? Jornalista que conhece muito bem esse mercado sul-americano. É um atleta que eu comento aqui com vocês, né? Que já foi cogitado no Corinthians, no Santos. E aí, esse vídeo do Josa, me parece que é ele analisando... porque o nosso rival aqui, o Flamengo, me parece também que já cogitou esse atleta. E ele fez uma análise, né, das características do Brian Rodrigues, e aí eu resolvi trazer aqui. Se liga só. Brian Rodrigues é um jogador de, como eu falei, 24 anos de idade, muito novo ainda, tem muito a evoluir. É um jogador que pode atuar pelo setor direito, ele é muito rápido, viu, gente? Olha, muito rápido mesmo, tá? Pode atuar também pelo setor esquerdo, né? Ele é mais utilizado nesse setor esquerdo, porque ele joga com o pé trocado, né? E ele consegue fazer o facão, compor como se fosse um meia quando chega perto da área, né? Então acho que, até em virtude disso, pela qualidade como ele executa esse trabalho ali pelo setor esquerdo, justifica-se que ele seja utilizado como o ponteiro pelo setor esquerdo do campo, tá? Também é um jogador que pode ocupar, pouco se fala, tá? Mas o Brian Rodrigues, ele pode ocupar também o corredor central com eficiência, porque ele é um condutor, né, de bola em alta velocidade, praticando inclusive alguns dribles em velocidade, tá? Consegue manter ali o controle da bola e quando chega perto da área tem uma capacidade ampla de decidir rapidamente o que tem de fazer. Sabe aquela história, o vacilo, eu não sei o que eu faço aqui, tô chegando perto da área, o que eu faço agora? Ele sabe perfeitamente o que fazer. Em geral, quando ele percebe que tem que dar o passe, ele dá o passe, quando ele percebe que tem que arrematar, ele chuta para o gol, amigos e amigas, tá? Então, nesse sentido aí, é um jogador bem interessante, um jogador que aprimorou muito o seu jogo nas últimas temporadas, né? É um assistente, é um pré-assistente por excelência, o que é muito importante, tá? Porque mostra o caráter de construtor do Brian Rodrigues. É um jogador que entrega muito pré-assistência. Eu tenho um número aqui que, na verdade, eu não consegui bater com o número que meu amigo que não é do México, né? Mas que entende tudo do México, que é um amiga, na verdade, da Costa Rica, né? Então, não consegui bater a informação, então não vou falar para você não. Mas é o número maior de pré-assistência em relação às assistências, o que mostra o caráter de organizador de jogo, jogador que faz parte ali, consegue fazer parte do terço do final, do último terço ali do campo, com muita eficiência, trabalhando o passe, o toque, passe curto, passe mais rápido e tal. Mas é, sobretudo, um jogador de muita velocidade, tá? Olha, pelo que o Josa falou, o Brian Rodrigues, né, tem encaixe no Vasco, jogador rápido, bom no 1 contra 1, próximo da área, consegue definir bem, né, a questão de uma assistência, finalização. Eu não coloquei no corte, mas o Josa falou também que ele joga de falso 9, tem qualidade para isso, então pode ser interessante também nesse sentido. E como eu disse para vocês, né, essa avaliação do Josa em relação ao Brian Rodrigues foi ele no Flamengo. E mesmo assim o Josa entendeu que seria uma contratação interessante. E olha o elenco dos caras. Então assim, né, de repente o Brian Rodrigues pode ser de fato um jogador para nos ajudar nessa temporada. Repito, já vi ele sendo cogitado no Corinthians, no Santos, no Flamengo, né, eu não sabia. Agora é aguardar, né, se de fato o Vasco vai conseguir essa contratação. Eu não sei se vocês lembram, mas eu trouxe aqui, na época que o Vasco contratou o Galdames, também a análise do Josa. E o Josa, isso ficou na minha mente, cara. O Josa falou que o Vasco estava contratando um dos melhores volantes sul-americanos. Então, assim, eu fico, né, com o pé atrás em relação a essa análise do Brian Rodrigues,
mas é como eu tô dizendo, né? Um jogador que vira e mexe está sendo cogitado em algum grande clube aqui do Brasil. Família, para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de passar essa resenha do Jogo Aberto, né? A apresentadora ali perguntou para vocês, final do Campeonato Carioca. Aí deu nessa resenha. Capelanes, qual vai ser a final do Campeonato Carioca? Eu gostaria muito de ver o Vasco na final, porque eu adoro o Vasco da Gama. Vasco Nada contra os outros, mas o time do Vasco é inqualificável. Inqualificável. Quem faz a final com o Vasco? Não, o Flamengo vai ser campeão. Tranquilo, pé nas costas. A final? Flamengo e... Eu não entendi o que Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo, ponto. Flamengo e Botafogo a final. Flamengo amassa. Ele colocou o Vasco, ele não entendeu. Eu amo o Vasco. Manda eu amo o mais, Vasco. cara, Eu amo já a torcida. Tá precisando ganhar um título, não ganha faz tempo. O único do Carioca que tá numa seca Vasco. danada. Chico Garcia, a final do Campeonato Carioca. Tudo que fuja de Flamengo e Botafogo vai ser uma surpresa, né? Às vezes o regulamento também, né, acaba, digamos assim, né, não... Às vezes tem outras prioridades e tal, mas se pegar os dois melhores no Campeonato Carioca, e o Tite, eu acho que ele tinha razão quando ele falou em relação aos grandes, realmente é muito competitivo, muito disputado esse Cariocão. Para mim, Flamengo e Botafogo. Sgarbi, na Câmara da Verdade, quem é que vai fazer a final do Cariocão esse ano? Lívia, vou te falar que eu tô incomodado com as contratações dos clubes cariocas, hein? Pra mim, estão contratando muito a todos, tá? O Flamengo praticamente não contratou, né? Não contratou. Precisa. Botafogo também não. Botafogo precisa. Desmancha. O Fluminense tá contratando jogadores assim, o Vasco também. Então, pra mim, tem que ir pro mercado. Mas pra mim, a final vai dar uma zebra aí, vou falar. Vai ser Flamengo e Fluminense. Pra mim, essa zebra. Zebra, Vocês estão Fluminense, esquecendo do Nova Iguaçu, hein? Chegou ano Fluminense passado, é hein? zebra. Contra Botafogo é Que zebra isso é o hoje. tamanho do Fluminense? Gente. Quase caiu no passado, velho. quase caiu no passado. Pra mim é zebra. Tá louco, velho. O Nova Iguaçu fez a final ano passado, só pra lembrar. Olha, eu tenho uma Final, o quê? quem A faz? final é Vasco contra o Flamengo e vai dar Vasco. Capelanes, um ano na Série B, irmão. Um ano na Série B. E eu tenho que agradecer muito o Atlético Paranaense. Por quê, Thiago? Pô, levou pra Chedes. E assim, por mais que, né, eu não acho o Léo ruim de tudo, mas levou o Léo também. Mas é o que eu comentei com vocês no início do vídeo, né, família? Poxa, esse tipo de comentário tem que incomodar, né, os jogadores do Vasco. Sabe, para ter aquele algo a mais, aquele tesão. Esse ano tem que acontecer alguma coisa, tem que entregar um algo a mais, né? Chegar bem nas competições, não perder, né? Como o Vasco perdeu em alguns jogos no ano passado. Eu sei que a gente teve uma certa tranquilidade, né, em 2024. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil que, poxa, sinceramente, né, ninguém esperava. Mas esse ano, a gente tá, eu pelo menos, tá? Não vou falar por todos, mas eu tô com uma certa esperança pelos jogadores que retornaram, Paulinho, Jair, né, acho que o Tietchan vai agregar, aquela esperança também do Coutinho, tá muito bem fisicamente para nos ajudar, porque é um jogador muito acima da média, vira e mexe, né, eu tô vendo aí nesses programas, e a galera comenta, né, o Vasco vai bem na temporada 2025, teve até, acho que não foi o Lofredo, cara, esqueci o nome do jornalista, até esqueci de trazer esse corte aqui, foi no Troca de Passe, eu acho, no Seleção Sport TV, ele falou, poxa, a temporada do Vasco vai passar muito pelo Felipe Coutinho, e de fato, cara, eu concordo, né, Felipe Coutinho bem, fisicamente, o Vasco ganha muito, cara, porque ele é muito acima da média, em termos de talento mesmo, poxa, é o melhor do Brasil, né? Tecnicamente, não dá pra falar assim, não é porque eu sou vascaíno, não. Quem? O Oscar é bom também, mas, pô, não chega perto do Felipe Coutinho. Depay não é o que o Felipe Coutinho, não chegou onde o Felipe Coutinho chegou. Então, assim, torcer pro Felipe Coutinho tá bem fisicamente pra nos ajudar e calar a boca de alguns. Fui!